Chamar a Débora agora. Débora Fogel aqui também acho que eu conheci da maior parte de vocês. Foi, enfim, a nossa colega aqui da Bioquímica, foi pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UFRJ. Tem se envolvido um pouquinho com a ideia de quem é o pós-graduando, como é que a gente forma ele, etc. E em várias instituições, na própria UFRJ, na ABC, etc. E, enfim, acho que com certeza também é um tema bem estimulante aí e tal. Débora. Obrigada, muito obrigada, Olavo. Tá dando para ouvir aí, pessoal? Bem, enfim, eu acho que, na verdade, agora eu entendi um pouco, acho que qual é o espírito desse primeiro evento, que é uma coisa mais para instigar, trazer problemas e que vão ser resolvidos, né? Eu não tinha tido essa ideia quando você nos convidou, Olavo, que isso seria parte de um processo bem legal, né? Te parabenizo, você sempre é uma pessoa que traz para nós formas diferentes de fazer, de pensar, de atuar. Então, para mim, você pediu que eu falasse um pouco sobre a formação de cientistas, né? E dentro de um contexto de um simpósio que é como construir uma ciência melhor. E eu não posso deixar, né? Eu sei que, né, até na própria chamada, né, para a gente estar aqui, assim, apesar de que a gente está numa crise danada, é possível, enfim, da gente avançar, da gente construir, né, continuar, né, fazendo pesquisa, mas, assim, a gente está num momento assim que a gente já está no osso, a gente já está, né, na alma, está todo mundo ferido, então assim, a gente não vai conseguir, por mais que a gente queira, descolar, né, um pouco do que a gente está vivendo, né, assim, a maioria dos laboratórios, em especial no Rio, estão realmente muito mal das pernas e a gente está num ambiente, num momento assim que, enquanto cidadãos, a gente está assim, muito atacado, muito depauperado e a gente eu não consigo entrar no meu laboratório, fechar a porta e achar que está tudo bem. Então, a gente se contamina com isso que está acontecendo no país. Então, apesar disso, o Olavo me pediu para falar sobre a formação de cientistas próximo e agora que eu entendi melhor, porque quando você mandou o e-mail, cada palestrante, 2 ou 3, que serão solucionáveis, né, dentro do... Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que selecionar, eu vou ter que, né, solucionar este problema, que é a formação, que é o que eu vou trazer em alguns instantes, mas eu fico feliz que eu não vou ter que solucionar nada, eu só vou jogar para vocês em julho, né, os 20 estudantes, mais aquele grupo, aquela galera, vai poder avançar e evoluir e pensar sobre as questões que nós estamos trazendo. Ufa, né? Ainda bem, mas enfim, para frente. Isso aqui é só né, a formação de cientistas, né, desse tópico que me coube, né, que a gente começa lá desde o estudante. Acho interessante essa figurinha, né, que ela representa um pouco o estado de espírito, né, de cada um dentro dessa nossa carreira, né, até o professor eméritos, que caça borboletas. Próximo. E antes de eu trazer o problema que eu quero trazer para vocês, eu quero só contextualizar, acho que eu vou precisar ser bastante rápida, né, breve, né, porque são só 10 minutos, então eu não posso deixar de lembrar ou trazer para que a gente, né, se irrigue de informações sobre a formação de mestre, de doutores no Brasil e para onde nós estamos indo. Próximo, eu até apresentei alguma desses slides há uma semana, 2 semanas atrás, quando eu fiz aqui um seminário sobre o perfil do pós-graduando, né, que foi uma pesquisa que eu realizei enquanto fui pró-reitora, e eu mostrei, né, eu pensei dessa apresentação este dado, que eu acho que tem a ver com a formação, né, de pesquisadores que a gente está tratando aqui agora comigo, e aí o que eu quero chamar a atenção, deixa eu só... Esse aqui, que é o do meio, né? Não. Ixi. Então, você pode passar para mim? Tá, acho que eu ainda não entendi o que é, então não vou me arriscar nesse momento. Então, assim, só que aqui especificamente a questão da formação desde 97 até 2007, a formação de doutores no país. E aí o que esse gráfico em vermelho abaixo, o que ele faz é calcular quantos por cento a gente aumentou, né, o número de doutores formados em relação ao ano anterior. Então, a gente vê aqui claramente que desde 2012, 2013,
que está havendo conosco é um decréscimo. Então, só para vocês terem uma ideia, de 2017 em relação a 2016, nós formamos apenas, quer dizer, aumentamos em 3,8% o número de doutores formados no país. E a gente vê claramente que o que está acontecendo já há alguns anos, né, não é um ponto fora da curva, são pontos dentro de uma mesma curva que nós estamos indo para a direção contrária. Eu já vou mostrar para vocês por que eu digo que estamos indo para a wrong direction, né? Porque a gente tem formado menos doutores, e são dados bem recentes da revista Pesquisa FAPESP. Próximo. Então, isso aqui, né, a velocidade, nesse caso aqui, é irrelevante, já que a gente está indo no sentido, na direção contrária, como disse Gandhi, nos lembra que a gente está indo no sentido contrário. Próximo. Isso aqui acho que eu posso pular, isso aqui é só a questão da titulação de doutores nas várias áreas do país, né? Enfim, aqui são as diversas áreas, né, do conhecimento e quais são os programas que formam esses doutores, não precisa, eu deixei aqui só para... mas não é o caso. Isso daqui é o número de mestres, porque aquele dado mostra só o número de doutores. A gente vê também que está havendo uma desaceleração na formação de mestres no país. Próximo. O que eu queria chamar a atenção, próximo, na verdade, isso aqui é muito interessante porque as instituições, né, que são as universidades particulares, estaduais e federais que respondem por esse número de mestres formados. Então, a gente vê aqui que está havendo um grande aumento de mestres formados nas instituições particulares. Próximo. Esse aqui é o número de doutores que eu já explorei, mas o que eu quero chamar aqui, atenção, próximo, é que no caso de doutores, né, as instituições particulares nessas últimas décadas pouco mudou, não tem interesse em formar doutores, as instituições particulares, e o aumento que houve, né, foi graças às instituições estaduais e federais que respondem pela formação desses doutores. Próximo. Então, por que eu trago isso como um problema? Porque estamos indo para a direção contrária, no sentido de que a cada ano estamos formando menos e menos doutores, mas a gente precisa se lembrar deste cenário. Esse é um gráfico que a gente já viu, talvez alguns de vocês várias vezes, que é quantos doutores o país tem, e nós neste gráfico, nesse quesito, nós estamos muito mal. O Brasil precisa de doutores, né? A gente, em relação às outras nações, o número de doutores formados por 100 mil habitantes é um dos piores, né? Quando a gente compara com países, né, enfim, outros, né, até mesmo aqui da região, próximo. Então, pode pular esse também, né, assim, só para mostrar que esse número, né, existe uma correlação entre a riqueza dos países e o número de cientistas, né, em que a gente vê essa correlação é muito importante. E eu sempre, quando vejo esse gráfico, eu sempre me lembro do desafio do Tostines, né? Será que esses países são ricos porque eles investem mais em ciência e tecnologia, ou será que eles investem mais em ciência e tecnologia porque são ricos? É a mesma história. Tostine vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? É quase a mesma lógica. Mas a verdade é que nós estamos aqui com baixo investimento em ciência e tecnologia e com baixo número de doutores no país. Ou seja, o que eu quero dizer nesse momento é que nós estamos mal nessa fita, estamos indo no sentido contrário, estamos formando cada vez menos doutores. Vamos apimentar um pouco esse caldo, que é o que eu vou mostrar, enfim, isso aqui. Próximo, enfim, enquanto no mundo, a taxa de desocupação de mestres e de doutores gera em torno de 2%, por aqui a média é de 25%, os mestres estão ainda em uma situação pior, são 35% estão fora do mercado de trabalho. Infelizmente, esses dados aqui são para 3, 4 anos atrás, eu tirei de um estudo, uma frase, e eu não encontrei percentuais mais atualizados, mas eu não tenho dúvida que a gente está muito pior nesse quesito. Então, qual é o caldo que a gente está gerando no Brasil? Precisamos de doutores para resolver os problemas desse país, para enfrentar, né, o que está aí. Não, né, estamos sem recursos para isso.
Estamos desacelerando, que eu acho que é função, né, até desse processo de baixo financiamento. E o que é pior, os nossos mestres e doutores, aqui está mostrado, né, a taxa de ocupação, né, assim, é esse valor, em torno de 70% dos mestres e dos doutores estão empregados e o resto não está empregado. E aqui é empregado ponto, não estou nem olhando aonde está empregado. Próximo. Então, o que a gente tem, que é o que mais nos preocupa, é isso aqui, gente, que é a saída, né? A gente não, assim, hoje em dia é na porta do lado que a gente está acompanhando, assim, na bioquímica, quantos professores estão fora pensando em ir, sem vontade de voltar, né? Assim, então, isso é, para mim, o que é de mais grave, que a gente perder vocês, os estudantes que estão aqui, porque o país está nesse quadro grave, né, enfim, de falta de financiamento, falta de esperança, falta de entusiasmo. Eu acho que eu posso pular isso aqui, que é essa questão do pós-doc, né, mas no sentido de que em outros países... Oi? Não, mas é porque eu estou aqui com uma pessoa que está me puxando a calça aqui. Eu já passei do tempo, né? Ah, ainda tem 2 minutos? Ah, que bom. Então, acho que talvez até dê. Então, é só uma questão, assim, né, de falar um pouco, né, dessa questão, né, a gente recebe o título de doutor e aí a gente tem, né, o pós-doc, né, que em outros países, por exemplo, 65% dos doutores nos Estados Unidos fazem pós-doc. Desses, apenas 15% a 20% conseguem postos na academia, né, que é mais ou menos aqui eu fiz um fluxo de possibilidades, né, de caminhos, rotas acadêmicas ou não que a gente pode trilhar. Os outros 80% desses pós-docs nos Estados Unidos vão para empresas, startups, fazer, né, iniciativas próprias, né? Então, a gente aqui no Brasil ainda tem essa trilha que é toda capenga, toda incompleta, né? A gente sabe muito bem que a maior parte segue, né, o azul, o roxo e esse, né, academia, próximo. E a gente precisa, né, então, eu até extraí isso dessa pesquisa que eu fiz, quando a gente pergunta para os nossos alunos de pós-graduação, vem cá, qual a sua expectativa de atuação profissional? Mestres, doutores, o próprio alunos de mestrado profissional, a maior parte deles, 70%, 80%, diz, quando eu acabar isso aqui, eu vou para o setor público, eu vou para a área acadêmica. Ou seja, muito pouco dos nossos alunos pensam em outros caminhos que não sejam o setor público e a área acadêmica, que é um pouco ser nossos clones, né? Então, assim, nós também, enquanto professores, estamos fazendo um serviço muito ruim no sentido de explorar essas outras possibilidades, né? Quando a gente dá os cursos, quando a gente, né, assim, ok que a gente aqui está na academia, mas nesse cenário, nesse contexto, e até porque o país precisa, né, mesmo que estivéssemos em outros cenários, é muito importante a gente tentar fazer durante a pós-graduação, mostrar outros caminhos, preparar os alunos para experimentar essas outras trajetórias. Eu acho que isso é um problema nosso, meu, como professora da pós-graduação, e dos meus colegas que estão aqui, enfim, conosco. Próximo, acho que eu já estou acabando, então a gente está fazendo muito clones de nós mesmos. Próximo. Isso aqui é só um dado, isso aqui é dado real, mostrando que, de fato, a maior parte dos doutores estão ali, ó, na administração pública, né? Isso aqui são dados, né, do CGEE, né, que é um órgão que cuida, né, de gestão de estudos estratégicos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso aqui está mapeado no país, eu trouxe o dado real. Próximo. E aí eu termino, né, assim, mais deixando aqui nessa questão das minhas preocupações, né, que eu acho que são nossas, né. Segundo o governo, não vai haver contratação nos próximos anos. Ou seja, o que eu mostrei se agrava. Mesmo com a expectativa de que cerca de 50% das pessoas possam se aposentar. E são dados do nosso ministro Guedes, que não está nem aí para isso. Como empregar esses nossos mestres e doutores num país em crise econômica, política, moral e social? Então, em julho, resolvam isso aqui para a gente.
Tá? Como atravessar esse momento sem perdermos mais cérebros, né? Como a gente interrompe, né? A gente não pode ter como meta o galeão, não podemos, assim, não pode ser, né, o nosso destino, né? Só o Hugo que pode hoje viajar, mas ele vai voltar, a mala está ali. Se a gente... Pois é, a gente vai para o Tom Jobim. Será que a gente tem que repensar as bolsas de pós-doc? Ok, que a gente não vai ter pós-docs eternos, mas nem que seja para a gente aumentar o valor, aumentar o tempo, para a gente reter esses cérebros. Não é o ideal, mas essas alturas a gente tem que pensar no que dá, né? Mais tempos de bolsa, como fazer para que as nossas empresas contratem doutores e mestres? O que a gente tem que fazer para fazer mais essa ponte, para que o pós-doc não siga aquela rota que eu mostrei para vocês ali? Como incluir, né, nas nossas avaliações dos programas, isso vai acontecer agora, o destino desses egressos nesse cenário de desemprego. E devemos mudar o perfil dos egressos que formamos para prepará-los para os novos tempos. E agora, Messias Bolsonaro?